Fala pessoal, fiz um vídeo aí para vocês sobre as regras de crase, espero que gostem. Se tiverem dúvidas, pode entrar em contato. Um abraço a todos, espero que gostem do vídeo. Vamos lá, pessoal. Para eu usar a crase corretamente, eu tenho que saber primeiro o que é a crase. A crase, ela é a fusão, ou melhor, ela é a combinação de dois elementos, do artigo a mais a preposição a. Mas, Carol, como é que eu vou saber se numa determinada frase eu vou usar a crase ou não? Para eu saber isso, galera, eu tenho que saber se a palavra que vem antes do a geralmente vai ser um verbo, na maioria das vezes um verbo, se esse verbo exige a preposição a ou não. Então eu tenho um exemplo aí para vocês. Olha, eu lavei a máscara. Quem lava, lava o quê? Quem lava, lava algo, lava alguma coisa. Então o verbo lavar, ele não exige a preposição a. Então aí eu tenho só o artigo feminino acompanhando a palavra máscara, que é um substantivo feminino. Nesse caso aqui eu não tenho a preposição, então aqui eu não vou usar a crase. Mas vamos agora ver outro exemplo. Eu tenho aqui o verbo assistir. Vamos analisar essa frase aqui. Eu assisti ao filme. Se você falou a sua vida toda, eu assisti o jogo, eu assisti o filme, eu assisti o programa, você falou errado a sua vida inteira. Porque o verbo assistir, ele exige a preposição a. Eu assisti a quê? Então, na pergunta aí já vem a preposição. Diferente aqui, olha, eu vou até voltar aqui no verbo lavar. O verbo lavar é lavei o quê? O verbo lavar, ele não exige a preposição a. Mas o verbo assistir, ele exige a preposição a. Eu assisti a quê? Aí eu coloquei para vocês. Eu assisti ao filme. Nesse ao, eu tenho a preposição a, que é do verbo assistir, e eu tenho o artigo o, que está acompanhando o substantivo filme. Então, eu tenho aí a preposição mais o artigo. Só que filme é uma palavra masculina. E se eu trocar a palavra filme por novela? Vamos ver como é que fica? Vai ficar, eu assisti a novela. A gente tem o a, que é a preposição, que é do verbo assistir. Eu assisti a quê? E a gente tem o a, artigo, que está acompanhando a palavra novela. Só que no exemplo anterior, a gente tinha ao filme. A gente tinha um artigo o acompanhando a palavra filme. E agora a gente tem um artigo a que está acompanhando a palavra novela. Só que eu não posso escrever desse jeito na gramática. E eu também não posso falar assim, eu assisti a novela. É errado. Então eu vou juntar esses dois as, o a preposição mais o a artigo, e vou formar o a craseado. Aí vai ficar assim, eu assisti a novela. E daqui, pessoal, a gente tira a regra geral. O que a regra geral ela vai dizer para a gente? Que a gente deve usar a crase quando a palavra anterior exige a preposição a e quando a palavra posterior aceita o artigo feminino a. Então, a gente tem o verbo assistir, que exige a preposição a, e a gente tem uma palavra feminina depois. Essa é a regra geral da crase. Eu não preciso ficar memorizando um monte de regra. Basta saber se a palavra que vem depois, ela vai aceitar o artigo a. Você não precisa lá memorizar que você não vai usar crase diante de palavra masculina, você não vai usar crase diante de numeral, nem diante de verbo. Por quê? Porque diante de verbo, diante de numeral, diante de palavra masculina, a preposição, o artigo a, ele não é aceito. Agora eu vou dar umas dicas aqui para vocês, caso vocês fiquem em dúvida na hora de utilizar a crase, mas não sabe, eu não sei se o verbo pede ou não a preposição. O que eu faço? Então vamos ver essa frase aqui. Eu conheci a aluna nova. Eu não sei se o verbo conhecer exige a preposição ou não. O que eu faço, Carol? Eu troco a palavra que vem depois do a, no caso a palavra feminina aluna, troco ela por uma palavra masculina.
Então, vamos trocar aqui por aluno. Eu conheci, como é que vai ficar? Eu conheci o aluno novo. Vou usar crase? Não. Por quê? Porque quando você fez a troca, você não precisou falar ao aluno novo, você falou o aluno novo. Então, diante da palavra masculina, apareceu só o artigo o, não apareceu a preposição. Então, isso significa que o verbo conhecer não precisa da preposição. Então, aqui não vai ter crase quando eu for falar eu conheci a aluna nova. Vamos para o próximo exemplo. Eu fui à praça. E agora, Carol? Vou colocar a crase ou não? Vamos trocar praça por uma palavra masculina. Se der ao, aí a gente coloca a crase. Se der o parque, a gente não coloca a crase. Então, só que aí vai ficar eu fui ao parque. E é verdade, não é, galera? Eu não vou falar eu fui ao parque. Então, aqui eu vou ter que usar a crase. Porque quando eu fiz a troca, na palavra masculina, eu usei a preposição a e o artigo o. Então, esse é o macete aí que eu queria deixar para vocês. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Se der ao, crase nada mal. Se der o, crase se lascou. Então, faça essa troca quando você tiver em dúvida, que não tem erro. E aí você não precisa ficar memorizando aquele monte de regras de crase. Agora eu vou dar uma outra dica aqui. Crase diante de lugares. Se eu falar assim, fui a Pouso Alegre, tem crase, galera? Será que tem, sim ou não? O que eu faço? Eu troco o fui pelo verbo voltar. Voltei de Pouso Alegre. Tem uma regra que diz assim, se você vai a e volta da, crase a. Se você vai a e volta de, crase por quê? Então, toda vez que você falar volta da, você vai usar a crase. E volta de, ou voltei de, no caso aí voltei de Pouso Alegre, eu não vou usar a crase. Porque o de é apenas preposição, não é artigo. Agora, quando eu falo volta da, o da, ele é a preposição de, mais o artigo a. Então, se eu falar fui à França, eu vou falar voltei da França. Aí eu vou colocar a crase, porque eu usei o da. Então, se você vai a e volta da, crase a. Se você vai a e volta de, crase por quê? Então, nunca... Próxima dica aí. Em algumas frases, você pode trocar o a por uma preposição. Vamos lá, trouxe um presente a você. Tem crase ou não? Troco a por uma outra preposição. Para facilitar, eu coloquei até no final desse slide aqui uma lista das preposições. Vamos lá, vamos trocar o a pelo para. Vai ficar assim, trouxe o presente para você. Aí, nessa frase, eu só usei a preposição para, eu não usei o artigo a. Então, como a crase é a preposição mais artigo, eu não vou colocar crase nessa frase, trouxe um presente a você. Porque quando eu fiz a troca, eu só usei a preposição, eu não usei o artigo. E a crase é a fusão do artigo junto com a preposição. Agora, olha a outra frase aí, trouxe um presente a Maria. Quando eu faço a troca do a pelo para, eu consigo colocar o artigo junto. Trouxe um presente para a Maria. Eu consegui colocar a preposição para e consegui colocar o artigo a. Como a crase é a fusão da preposição com o artigo, então aí eu vou colocar a crase na frase trouxe um presente a Maria. Então tem mais uma dica embaixo. Substitua o a por uma preposição, nem sempre vai ser a preposição para, tem outras preposições, de, com, em. Se na troca o artigo também for aceito, aí ocorre a crase. Próximo. Agora eu vou falar para vocês sobre os casos em que eu não uso crase. Eu dei ali uns macetes, mas eu acho bacana, eu acho importante comentar aqui os casos em que não ocorre crase. Eu não vou usar crase diante de palavra masculina. Então eu coloquei um exemplo aí, não assisto a filmes de guerra. Hoje eu vou lá a pé. Então, a palavra filmes e a palavra pé são palavras masculinas. Então, eu não vou usar a crase nesse caso.
Certo, pessoal? Vamos lá. Próximo caso em que eu não uso crase. Diante de um numeral cardinal. Eu vejo muita gente colocar crase diante de número, galera. Não posso. Olha só. Olha os exemplos aí. O diretor iniciou sua visita a 8 países africanos. Se eu tenho um numeral cardinal, viu, galera? Eu não estou falando de numeral ordinal, não. Primeiro, segundo, terceiro. Estou falando aqui de numeral cardinal, né? 1, 2, 20, por aí vai. Se eu tenho o número 8 depois do A, eu não vou usar a crase diante dele. Até porque número entra naquela regra de ser palavra masculina. Olha aí, 25 de maio de 2020 a 29 de maio de 2020. Eu não posso colocar a crase aqui. Se eu falar assim, na semana do dia 25 de maio de 2020 a 29 de maio de 2020. Eu não posso colocar a crase. Por quê? Porque eu tenho um numeral aí diante do A. Um outro exemplo aí embaixo. Daqui a 4 semanas, muita coisa terá mudado. Eu tenho numeral aí depois do A. Então, eu não vou usar a crase nesse caso. Agora, tem uma exceção. Se esse numeral indicar horas, ou se estiver acompanhando alguma palavra feminina, aí já não vai ser mais uma palavra masculina. Aí eu estou usando o numeral, mas esse numeral ele vai estar acompanhando uma palavra feminina. Aí eu vou usar a crase, tanto que diante de horas eu sempre tenho que colocar a crase. Olhem os exemplos aí. Chegamos às 8 horas da noite. Assisti às 2 sessões de ontem. Entregaram-se os prêmios a 3 alunas vencedoras. Desculpa, entregaram-se os prêmios às 3 alunas vencedoras. Então, aí eu tenho que colocar a crase. É numeral? É numeral, mas aí está no feminino. Esse numeral está acompanhando palavras que estão no feminino. Então, nesse caso, eu vou colocar a crase. Próxima regra, não posso usar crase diante de verbo. Esse primeiro exemplo aí eu coloquei porque eu vejo muita gente colocando crase antes da palavra partir. A partir de hoje, as aulas durarão 30 minutos. Então, nesse caso aí, eu não coloco a crase, porque eu tenho um verbo depois do A. Outro exemplo aí, estamos dispostos a trabalhar. Tem o verbo trabalhar. Puseram-se a discutir em voz alta. Aí eu tenho o verbo discutir. Aí eu não vou usar a crase. Próximo. Outro caso em que eu não uso a crase. Quando o A estiver no singular e a próxima palavra no plural. Olha aí. Ele não vai a festas. O A está no singular e a palavra festas está no plural. Olha o exemplo de baixo. A FUNAI fechou o parque indígena a visitas. O A está no singular e a palavra visitas está no plural. Então, eu não vou usar crase nesse caso. Vários pronomes. A gente tem pronome possessivo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome interrogativo. Aí tem alguns exemplos. Socorreram a mim. Solicita a Vossa Senhoria, que é um pronome de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Falaste a que pessoa? O que é um pronome também, eu não posso usar crase diante dele. A qual delas você se refere? Qual é um pronome? Estamos a pouca distância da fronteira, que também eu não uso crase. Podemos voltar a estudar a qualquer momento, aqui também não tem crase. Então, geralmente, diante de pronomes, eu não vou usar crase. Tem algumas exceções que eu vou falar depois para vocês. Próximo. Agora eu vou falar quando que a gente usa a crase. Diante de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Nossa, Carol, mas o que é locução adverbial, prepositiva, conjuntiva? Essas palavras que estão aqui embaixo. À noite, à vista, comprei um carro à vista. Nesse caso, eu uso crase. À primeira vista, à esquerda, à direita, à toa, à milanesa, às vezes, às pressas, às 7 horas. Aí entra naquela regra de usar crase diante de horas. À custa de, à espera de, à medida que, à proporção que. Nesse caso, eu tenho que usar crase.
Aqui tem um outro caso especial de crase, que é o pronome demonstrativo. Aquele, aquela e aquilo. Você não vai àquela festa? O vai é do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir exige a preposição. Então, o verbo ir, no caso aí do vai, quando ele está com uma outra palavra, ele exige a preposição. Então, ele tem que colocar a preposição junto com a próxima palavra, se essa palavra for esse pronome demonstrativo, aquela. Vou àquele cinema. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o vou exige aí a preposição a. Quando ele está junto com o pronome demonstrativo aquele, eu tenho que colocar a crase. Próximo exemplo. Essa notícia é semelhante a que meu professor contou. Por que eu vou usar aí? Porque ali depois do a está subentendida a palavra notícia. Essa notícia é semelhante à notícia que meu professor contou. Então, aí eu tenho que colocar a crase. Próximo, agora os casos facultativos. O que é caso facultativo? É um caso que eu escolho se eu quero usar a crase ou não. Pronome possessivo, meu, minha, seu, sua, teu, tua, dele, dela. Eu escolho se eu quero colocar ou não. Referiu-se à minha viagem, está certo com crase, e referiu-se à minha viagem sem crase, está certo também. Próximo caso, diante da palavra até. Fui até a praia. Com crase ou sem crase, tanto faz, aqui não tem problema. Você escolhe se você quer usar quando a crase estiver diante da palavra até. Diante de nomes próprios femininos, eu escolho também se eu quero usar ou não. Entreguei o cartão a Carol, está com crase aí no primeiro exemplo. E o segundo, entreguei o cartão a Carol, aí apareceu sem crase. Então, nesse caso aí, você escolhe se você quer utilizar ou não.